Vamos hoje falar sobre um filme que causou muita polêmica e que literalmente foi um grande fracasso nos cinemas. Sim, eu estou falando de Branca de Neve. Mas antes de entrarmos mais a fundo na discussão sobre esse filme, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Branca de Neve chegou aos cinemas nesse ano de 2025. Gente, eu não lembro mais ou menos quando lançou, mas eu acho que foi em abril, posso estar enganada, entre abril e maio, eu acho. Esse filme deu o que falar, gente. Nós já conhecemos a tradicional história de Branca de Neve. É uma garotinha que nasceu com uma pele muito clara, lábios extremamente vermelhos, que acabou perdendo primeiro sua mãe. Seu pai se casa novamente, porém essa mulher é extremamente má, acaba sumindo com seu pai e transformando Branca de Neve em uma criada, até ela encontrar uns certos anões na floresta. Tô pulando, tá, gente? Contando o básico possível, que ajudam ela, que protegem ela. Depois ela conhece o príncipe, blá blá blá, e vivem felizes pra sempre. Todo mundo conhece a tradicional história de Branca de Neve. Todo mundo sabe que nós já tivemos várias versões de Branca de Neve. Porém, cada uma tinha o seu toque de diferente. Alguma coisa mudava, o modo como a Rainha Má era, o modo como a Branca de Neve se comportava, o modo como o pai da Branca de Neve acabava morrendo, ou que ele mudava de atitude com a Branca de Neve, o modo da questão do príncipe, o modo dos 7 anões e por aí vai. Porém, a Disney quis literalmente refazer o filme da Branca de Neve, aquele de 1900 e bolinha. Eu não lembro também o ano, gente, peço desculpas. Em que a gente tem a tradicional história da Branca de Neve. A Disney ultimamente anda fazendo isso. Nós já vimos várias e várias versões em que eles estão refazendo as antigas animações agora para algo mais moderno, literalmente para uma live action. A história da Branca de Neve, ou melhor, a questão da Branca de Neve já surgiu já faz um bom tempo, gente, que eles estavam querendo fazer a produção de Branca de Neve. E basicamente, quem é cria da Disney, o melhor jeito de se dizer é isso, tem uma expectativa gigantesca sobre essas live actions que eles iriam fazer. Porém, toda vez que a Disney anuncia uma live action de alguma animação antiga, nós já sabemos que alguma coisa pode dar errado. E não foi diferente com Branca de Neve. Porque assim, a primeira coisa que foi é que é um filme que já demorou muito pra se ter todo o desenvolvimento, pra sair no cinema. A segunda coisa é que literalmente eles escolheram uma atriz muito bonita pra fazer a Rainha Má. Então não tinha condições de nós assistirmos ao filme da Branca de Neve comparando a atriz que faz a Branca de Neve com a atriz que fez a Rainha Má, que é a Gal Gadot. Não estou dizendo, gente, que a atriz que fez a Branca de Neve, nossa, é horrível, feia. Não, mas comparado com a Gal Gadot não tinha condições. E tem mais uma questão, a parte dos anões. Eu acho que de tudo que foi esse filme, que deu mais questões polêmicas, foi a parte dos anões, eu acho. Fora a parte da Gal Gadot também, tá, gente? Porque, venhamos e convenhamos, nós conhecemos a história da Branca de Neve, que ela convive com 7 anões. E, pelo que eu entendi, a ideia era que não existiriam anões no filme. Daí, tipo, você fica, pera, é Branca de Neve. Branca de Neve existe os 7 anões. Não existe Branca de Neve sem os 7 anões. E é basicamente isso. Todo mundo sabe. A história de Branca de Neve é essa. A gente fala quase como se fosse Branca de Neve e os 7 anões. Basicamente isso. E a ideia era que, pelo que eu entendia antes, tá, gente, não iriam ter anões. E começou toda essa polêmica, as pessoas questionando, as pessoas julgando, porque não tem como isso. Aí, ok, eles voltaram atrás, vamos então colocar os anões. Só que mesmo assim, ainda existiu uma polêmica, uma questão, porque os 7 anões não são feitos por atores anões, e sim por IA, entende, gente? Então isso ficou uma coisa tão polêmica que foi virando uma bola de neve, que no final foi nos entregue o quê? Um grande fracasso. Então eu acho que isso de tudo é que causou o filme decepcionar principalmente as crias da Disney, o melhor jeito que eu sempre digo. É aquela questão, o pessoal que cresceu com a Disney vendo essas animações. Porque
assim, quando a gente é anunciado para nós sobre uma releitura, ou melhor, uma live action de uma animação antiga da Disney, nós criamos essa expectativa de que vai ser uma coisa muito parecida com a animação. Não precisa ser idêntica, mas pelo menos parecida. O exemplo é, como eu falei alguns vídeos atrás, sobre Lilo e Stitch. Ele tem uma ideia muito parecida, assim, o contexto de Lilo e Stitch continuou exatamente igual como é a animação, com algumas mudanças. Porém, Branca de Neve já não foi assim, não no sentido do roteiro, mas no sentido do trabalho que eles foram fazer. Porque nós temos uma ideia de uma rainha má que, por mais que ela seja aquela questão do espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu, nós entendemos que pelo menos seria uma atriz bonita, mas não tão bonita. Aí escolhem uma atriz para ser a Branca de Neve, mas como eu disse, a atriz não é feia, tá, gente? Nesse sentido. Mas que não tem como competir com a Gal Gadot. Então já fica aquela questão. Por isso virou aquela piadinha na internet. Meu Deus, a primeira vez que o espelho mágico vai ter que mentir para ela. Entende, gente? Então já começou desse jeito. Aí nós vamos para a parte realmente dos anões. Eu não vou negar, eu acho que ficou muito bem feita essa questão dessa criação da IA e tudo mais. Ficou um desenho assim maravilhoso, todo o modo como eles montaram. Porém, realmente, por que não escolheram atores que eram anões pra fazer? Entende, gente? Ficou uma coisa questionável. Eu não sei por que nesse sentido, tá? Eu não vou ser bem sincera, eu não procurei essa explicação de por que eles não fizeram isso, mas teve realmente essa falha novamente. Porque, novamente, vou repetir, se eles estão falando sobre uma live action, a nossa ideia na cabeça é que, pô, vai ser pelo menos o mais parecido possível com a animação. O outro ponto que muita gente questionou é a questão do príncipe ser um bandido. Sinceramente, gente, eu acho que eles fizeram meio que essa parte, isso é uma opinião minha, tá? Antes que vocês questionem, mas é verdade? Não sei. Eu acho que eles fizeram esse grupo de bandidos, assim, vamos dizer, por causa do filme Espelho Meu. Quem já assistiu sabe que nessa história, os anões são bandidos. Então, eles ensinam a Branca de Neve a ser uma ladra também e virar nessa questão. Eu acho que a ideia era essa. Por isso que, na verdade, eles tinham em mente que a Branca de Neve se juntasse com esse grupo e tal. Porque eu acho que era meio que eles queriam recriar essas certas partes do filme. Não sei se é isso, mas muita gente se questionou. Sinceramente, eu acho que isso não me incomodou. Vou ser bem sincera, entende? É aquela questão, fazer uma releitura. Porque assim, gente, se a gente pensar, a história da Branca de Neve não tem um grande mistério, uma grande... vamos fazer uma mudança. Mas Nathalie, você mesmo disse que tem várias versões. Sim, gente, Branca de Neve eu acho que já tem umas 20 versões diferentes sobre a história. Mas se vocês pararem pra analisar, é sempre o mesmo contexto. A garotinha, que daí acaba se tornando a empregada da Rainha Má. Daí a Rainha Má quer que matem ela, tragam o coração dela, ela se perde na floresta, conhece os anões e blá blá blá. A Rainha Má tenta matar ela, consegue envenenar ela com a maçã e o príncipe salva ela. É isso, gente. Não tem o que mudar nessa história, entende? É isso e ponto final. Não tem como fazer uma coisa mais grandiosa que isso. Claro que o modo como cada um vai querer trabalhar a história, daí vai depender de cada um. A ideia é essa, entende? Mas a Disney quis realmente fazer como se fosse uma live action da versão que eles tinham de animação da Branca de Neve, entende? Eles não iriam fazer reescrever a história. Basicamente eles quase fizeram isso, mas muita gente caiu em cima, então tentaram fazer o máximo possível parecido, tá? Entre aspas. Mas no final não saiu uma coisa que era esperado, mas não tem como esperar grande coisa da história de Branca de Neve. E eu acho que um outro ponto, assim, que também é questionável na história, no meu ponto de vista, isso é quando o caçador vai matar a Branca de Neve. Na animação, eu acho que foi transmitido um pouco mais, assim, de medo, uma coisa, assim, mais de terror da personagem. Enquanto na live action não teve isso. Vários momentos ficou uma coisa, assim, meio que leve demais. Mas, assim, são mudanças, é aquela coisa, tem que sempre falar, era animação, algumas coisas não dá. Agora, uma coisa eu não posso negar, gente. Apesar de tudo isso, eu nunca gostei, na verdade, da história de Branca de Neve. Porém, eu tenho que dizer uma coisa. Na questão de figurino e cenário, o filme é muito bom. Desculpa se... mas eu não... Gente, desculpa, mas a minha opinião é... As cores que eles trabalham nesse filme são, assim, maravilhosas. Não
tem o que questionar. O vestido da Branca de Neve ficou muito parecido com o que é a animação. Não ficou, Nathalie. Sim, ok, ela tem o Nelo na live action é manga comprida e na animação não é. Sim, existem certas mudanças, mas as cores que você vê lembram muito a própria animação. Então nisso eu tenho que admitir, assim, a Disney teve um trabalho maravilhoso pra fazer isso. Então, assim, cada detalhe que dava, valorizando esse ponto, essa cor, o momento em que a Branca vai até a cidade pra reunir todos os aldeões de lá pra irem contra a Rainha Má, em que a cidade inteira estava naquelas palhetas de cores neutras, bem assim, que não tinham vida, e somente ela com um capuz vermelho. Aquilo ficou maravilhoso, destaque maravilhoso, perfeito. O trabalho do amarelo no vestido dela é lindo. As roupas que a Gal Gadot usa lembram muito também o da Rainha Má. Então, assim, nesse quesito eu não posso questionar, gente. Ficou muito bom mesmo. Então, assim, na minha opinião, tá, gente? Analisando de 0 a 5, eu vou dar um 3. Nossa, Nathalie, esse filme não deveria receber nenhum 3. Calma, gente. Eu acho que, na minha opinião, o filme merece um 3, justamente como eu disse, pelo trabalho dos cenários, das cores. O detalhe que eles fizeram de vamos deixar agora este ponto aqui chamar mais atenção, deixar o resto neutro, com cores neutras e ela com o vermelho, ficaram perfeitos. Não posso negar. Eu acho que isso que tornou, no meu ponto de vista, a coisa rica no filme, porque de resto não tem o que fazer. O filme realmente é fraco, mas lembrando, porque a história em si da Branca de Neve já é fraca, tá? Desculpa, mas essa minha opinião, já é fraca, já não tem um contexto, entende, gente? E eu acho que esse filme, nessa questão de cenários, lembrou muito aquele filme Espelho, Espelho Meu, em que o trabalho dos cenários que eles tiveram com a comunicação de cores é muito bonita, entende? Que, assim, é uma coisa realmente magnífica, porque o resto não tem o que falar. Se você ainda não assistiu Branca de Neve, o que eu acho muito difícil, dá uma chance, tá, gente? Eu acho, não tô convencendo vocês, mas deem uma chance e tirem a conclusão de vocês. Já está disponível no catálogo da Disney e é o que eu falo. Assistam e tirem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu a live action da Branca de Neve, qual é a sua opinião final sobre o filme? Por favor, sem me xingar, tá, gente? Você achou interessante esse trabalho com as cores? Ou você, não, eu achei bom, Nathalie, o pessoal tá questionando demais? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!